Eu vi uma frase essa semana muito interessante. Normalmente nós nos questionamos como que nós conseguimos adorar em meio à dor, né? Em meio à dificuldade. E a frase que eu ouvi foi: Deus está nos dando uma oportunidade de adorar em meio à dor, porque para onde nós vamos não vai ter. Quando nós estamos adorando em meio à dor, a adoração é genuína, a adoração é pura. Você não está sendo manipulado pelas suas emoções, você não está sendo manipulado pelo louvor, você está sendo genuíno na presença de Deus, e Ele está, Espírito Santo, Ele está recebendo a sua adoração, porque Ele sabe. É por isso que está escrito que o coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. É por isso que Ele não rejeita o coração que está dilatado na presença dEle, porque sabe que independente daquilo que Ele está vivendo, a nossa decisão e o nosso posicionamento é com o adorador que decidiu adorar o Pai em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus! Oh, Espírito Santo! Se você está passando alguma luta, querido, se você está passando alguma adversidade, hoje você tem a oportunidade de aproveitar essa oportunidade de adorar a Deus na sua dor. Jó, ele diz que nas suas feridas ele enxergava Deus, nas suas perdas, nas suas enfermidades, ele enxergava Deus. Você tem a oportunidade de adorar a Deus nessa manhã. O culto, querido, ele é para Deus, e quem faz o culto não sou eu, somos nós. Por isso eu quero que você declare, por isso eu quero que você preste o culto que você vem prestar para Ele nesse dia. Eu quero que você entregue o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, a expressão de adoração que está na sua alma, porque tudo aquilo que nós precisamos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele já colocou dentro de nós, porque nós já recebemos da sua graça, nós já recebemos do seu favor, nós já recebemos a graça de estarmos aqui hoje. Por isso, querido, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo mover os seus lábios, deixa o Espírito Santo tocar em você e extrair de você a adoração que agrada ao nosso Deus. Espírito Santo, obrigado pela tua presença neste culto, obrigado pela tua presença nesse ambiente, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo nesse ambiente, Pai. Nós queremos sentir a tua presença, Pai. Nós queremos que a tua palavra, Senhor, adentre no nosso coração, que ela entre, Espírito Santo, e que ela venha, Pai, em nome de Jesus, nos santificar. Em nome de Jesus, Pai, que ela venha nos lavar, que ela venha nos alimentar, Senhor, e que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, convicto que o Senhor falou conosco, convicto, Pai, que o Senhor nos deu uma direção, convicto, ó Pai, que nós vamos sair daqui, ó Pai amado, diferentes, melhores do que nós entramos. Em nome de Jesus, Pai, esta é a minha oração nesta manhã, esse é o desejo do meu coração nesta manhã, Pai, que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.
Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Abra sua Bíblia no nome de Jesus, em Mateus, capítulo de número 13. Oh Deus, me dá graça. Bendita é a tua presença. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 13, verso 44. É a parábola de um versículo só. Bendita é a tua presença, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu a incumbência de falar a respeito dessa palavra. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar a respeito de uma parábola que é muito pequena e diz muita coisa. Quando nós começamos a ler o livro de Mateus, capítulo 13, vai falar que Jesus ele estava em uma casa e ele se retira para a praia e ele começa a contar muitas parábolas. Além daquelas que estão escritas aqui, ele falou outras parábolas. E nesse dia específico, Jesus estava pregando ao povo, especificamente por parábola, usando exemplos para que todos pudessem compreender. E eu fiquei pensando por que Deus me deu essa palavra, essa parábola, para eu poder compartilhar com vocês hoje. E eu vi que os discípulos questionaram Jesus por que Jesus estava pregando por parábola naquele dia. Por que ele estava falando por parábola, se até mesmo os discípulos não estavam compreendendo algumas coisas? Por isso que os discípulos vão pedir para que ele explique a parábola do semeador, por exemplo. E Jesus ele começa a dizer o porquê estava pregando por parábola. Ele vai dizer no verso 15. No verso 15 ele diz assim: posto que o coração deste povo está petrificado de má vontade, escutaram com seus ouvidos. Posto que o coração deste povo está petrificado de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Amém. Eu falei, meu Deus, que palavra forte. Jesus ele disse que ele estava pregando por parábolas para que o povo não entendesse, porque Jesus já tinha visto o coração daquele povo, e o coração daquele povo estava fechado. Eles fecharam os ouvidos, fecharam o coração. Como que eles poderiam receber algo de Deus com os ouvidos fechados, com o coração fechado? Então Jesus ele diz para os discípulos: eu estou pregando para que eles não entendam, eu estou falando para eles não compreenderem, porque se eles compreenderem aquilo que eu estou pregando, eles vão se arrepender e eu vou ter que curá-los. O segredo do Evangelho, querido, não está em ouvir. O segredo do Evangelho está em compreender. É por isso que a primeira semente, Jesus explicando a parábola do semeador, ele diz que a semente é semelhante àquela que cai à beira do caminho, vem os pássaros e roubam. Quando ele está explicando, ele vai dizer: essa semente são as pessoas que ouvem a minha palavra, mas não compreendem. Vem o inimigo
e rouba a semente que é semeada no coração delas. E se a semente ela não morrer dentro de nós, se ela não germinar dentro de nós nunca vamos usufruir do Evangelho. É por isso que nós precisamos compreender o Evangelho de Cristo. Nós precisamos compreender aquilo que Jesus está falando conosco, para que nós possamos usufruir disso. E Jesus me deu essa parábola para eu falar com a igreja. E eu fui meditar a respeito dessa parábola que nós lemos agora. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sei se o Senhor quer que eu fale do capítulo de Mateus, se eu fale das parábolas, se eu fale dessa parábola específica. Mas no decorrer do culto eu creio que o Espírito Santo vai me levar a passear em alguns textos. Quando eu comecei a ler essa parábola, eu comecei a meditar sobre ela, eu comecei a perceber algumas coisas específicas. Por exemplo, o homem, ele está andando em um campo e ele encontra um tesouro. Antigamente não, até hoje, nós estamos vivendo aí guerras, e com certeza o dinheiro das pessoas não estão nos bancos, os seus recursos estão certamente guardados em algum lugar, prontos para fugir para outro país, ou para outro estado, ou para outra cidade, porque é assim que se faz numa guerra. Em guerra, o valor que você tem é aquele que você tem na mão. Você só consegue escapar, pagar uma fronteira para atravessar se você tiver dinheiro na mão. E assim era no tempo antigo. Quando havia guerras, as pessoas escondiam seus tesouros para que quando a guerra passasse eles fossem lá buscar. Mas isso não é isso que eu quero falar. Eu quero falar a respeito de um homem que está em um terreno, encontra um tesouro. Aquele tesouro não é dele porque não está no terreno dele. Ele pega, enterra o tesouro novamente, volta para a sua vida normal e se esforça ao máximo possível, vende tudo que tem para conseguir aquele tesouro. Jesus, nos versos seguintes, ele vai contar outras parábolas falando a respeito do reino de Deus. O tesouro especificamente aqui é o reino de Deus que aquele homem encontrou. Ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, falando por parábolas, trazendo para a nossa linguagem. É o que nós temos, um encontro com o Senhor Jesus. Nós estávamos no mundo, perdidos, caminhando, mas nós encontramos Jesus. Só que agora, para que nós possamos se apossar desse tesouro, porque Jesus nos concedeu a graça, Jesus nos concedeu a salvação por meio da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus para mim e para você. Mas para que nós possamos viver o reino de Deus nessa terra, nós precisamos pagar o preço. Para que nós possamos usufruir de um tesouro, nós precisamos pagar um preço. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui para mim e para você é, querido, um tesouro muda a nossa vida. Um tesouro mudaria a minha realidade hoje. Um tesouro mudaria a sua realidade hoje. Por mais que você não queira, se você encontra um baú cheio de ouro hoje, a sua realidade é transformada. Nós encontramos um tesouro. E se eu fosse questionar cada um de vocês aqui, cada um de vocês tem uma mudança para poder contar. Vocês tinham uma realidade, mas a partir do momento que vocês encontraram com Jesus, a realidade de vocês, obrigatoriamente, ela tem que mudar. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o conceito de entrega não é você dar e pegar de volta, é você literalmente se entregar e deixar que Jesus faça aquilo que é melhor na sua vida. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender uma coisa, que a nossa vida agora, ela tem um Senhor sobre ela, tem uma pessoa que orienta a nossa caminhada. E a coisa mais difícil do mundo é nós vivermos debaixo desse senhorio, debaixo dessa entrega que nós demos para Ele. Porque as nossas emoções, as nossas necessidades,
necessidades, a vida cotidiana que nós levamos, nos impulsiona a buscar os nossos recursos, a buscar as coisas que nós queremos, a buscar os prazeres que nós queremos, a buscar a vida que o mundo nos oferece. Mas Jesus, que é o Senhor da minha vida e da sua vida, Ele nos aponta um caminho. E o caminho para que nós possamos viver esse tesouro, nos apossar desse tesouro genuinamente, é renunciar tudo que nós temos. Quando alguém fala que entregou o coração para Jesus, eu falo: meu irmão, minha irmã, Jesus não quer o teu coração. Jesus quer a tua vida por completa. Ele quer o seu tudo. O Evangelho, ele não custa uma coisa, ele custa tudo. O reino de Deus, para nós, ele custa tudo. Toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, todos os nossos sonhos, todo o nosso projeto, nós temos que entregar para Ele, para que nós possamos usufruir daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu não estou falando apenas de recurso financeiro, eu estou falando de caráter, eu estou falando de personalidade, eu estou falando de família, eu estou falando de construção familiar, eu estou falando de sonhos que nós almejamos, de projetos que nós fazemos. Se isso não estiver depositado em Deus, querido, você não está vivendo o reino de Deus na tua vida. Jesus é questionado a respeito, em Lucas 17, 20, pelos fariseus, que sinais haveria a respeito do reino de Deus. Jesus ele vai dizer assim: o reino de Deus ele não vem com aparência visível, o reino de Deus está dentro de você. O tesouro que nós mais buscamos, que nós mais procuramos, está dentro de nós. A riqueza que nós queremos está dentro de nós. A Bíblia diz que aquele homem, ele se alegra tanto quando ele encontra aquele tesouro, que ele vai sacrificar tudo que ele tinha para poder adquirir. Aqui tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Sacrifício para Deus tem que ser feito com alegria. Nós precisamos vir para o culto sabendo que o esforço que nós estamos fazendo é para acessar o tesouro. Nós ofertamos, nós dizimamos, sabendo que nós estamos fazendo para acessar o tesouro. Nós estamos nos esforçando para acessar aquilo que Jesus colocou dentro de nós. Quando nós renunciamos à nossa carne, quando nós decidimos abrir um jejum, e aquele jejum está nos consumindo, a certeza e a alegria de nos manter firme é a convicção que nós estamos acessando o tesouro que está dentro de nós. Aleluia! Existe um tesouro dentro de mim e de você. Um tesouro que é impagável. É impagável. Você vai gastar a sua vida para poder acessar esse tesouro. Durante esse esforço, esse sacrifício, você vai ter muitas lutas, muitas vitórias, muitas derrotas. Você vai ficar de pé, mas eu quero te falar, vai gastar toda a sua vida. Mas quando gastar a sua vida, você vai ter a plenitude do tesouro na sua vida. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com poder e com o Espírito Santo. Jesus, ele conseguia olhar para o Mendes e ver a intenção do coração do Mendes, porque ele tinha a plenitude do tesouro do céu, ele tinha a essência do céu, e é isso que nós vamos ter, queridos. Aleluia. É isso que nos aguarda, é o que o nosso olho não viu, o que não subiu ao nosso coração, o que a nossa mente não tem capacidade de imaginar. É isso que Deus tem preparado para nós, é um tesouro impagável. Por isso que aquela palavra do começo, que nós precisamos entender que adorar a Deus em meio à dificuldade é uma oportunidade que nós temos. Adorar o Senhor em meio
meio às lutas é uma oportunidade. Sacrificar algo para Deus hoje é uma oportunidade que Ele nos dá. Talvez vocês não saibam, mas toda vez que nós vamos nos encontrar com Deus, nós não vamos nos encontrar por obediência, nós vamos nos encontrar por sacrifício. Todas as vezes que alguém ia buscar a Deus, ele não ia buscar a Deus por obediência, ele ia buscar a Deus por sacrifício. Ele fazia um esforço, ele fazia algum sacrifício, ele sacrificava um animal, ele erguia um altar, ele subia uma montanha, ele fazia algo que Deus exigia para que ele pudesse acessar a Deus. Com o passar dos anos, nós mudamos isso, a religião mudou isso, porque começam a minimizar o esforço, porque acessar a presença de Deus, querido, nós podemos acessar ela em qualquer lugar, mas existe um esforço da nossa parte. Existe um esforço da nossa parte. Deus, Ele só se manifesta quando existe um ambiente preparado para Ele. Quando nós, primeiramente, oramos pelo menos umas meia hora pedindo perdão. Quando nós oramos pelo menos uma meia hora confessando os nossos pecados, isso se chama sacrifício. Quando nós decidimos buscar Ele em jejum, em oração, em súplica, isso se chama sacrifício. Quando nós decidimos obedecer, Ele se alegra, mas Ele olha e diz: é mais do que a sua obrigação. E aquele que faz só a sua obrigação é um servo imprestável, porque o servo ele tem que fazer além daquilo que é pedido. Então, o que eu quero compartilhar com você nesta manhã, eu quero compartilhar um senso de urgência, porque foi isso que aconteceu com aquele homem. Aquele homem, ele entendeu: eu achei um tesouro, esse tesouro vai mudar a minha vida, eu preciso fazer tudo que estiver ao meu alcance para acessar esse tesouro. Eu preciso acessar esse tesouro. A nossa vida, ela é transformada de glória em glória e de fé em fé. E para isso acontecer, querido, nós precisamos nos esforçar. O reino de Deus é tomado à força e só os violentos se apoderam dele. Aleluia! É só aqueles que vão decidir elevar o nível de oração. É só aqueles que vão decidir passar noites na madrugada para acessar o coração de Deus. O reino de Deus, querido, para você ver sinais, prodígios e maravilhas, você vai ter que entrar na brecha com Deus. Você vai ter que mergulhar em águas profundas. Você vai ter que sair da sua zona de conforto e buscar o secreto do Senhor. E como foi falado, eu creio no avivamento. Eu creio que chegará o tempo, querido, que nós não precisamos ter uma cronologia de tempo na igreja. Vai ter um pregador atrás do outro, uma oração atrás da outra, louvores atrás do outro, pessoas saindo, pessoas entrando, porque eu creio nisso. E eu estou me esforçando para que isso aconteça. Eu estou permanecendo na palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Eu estou lutando para o cumprimento da palavra na minha vida. E o desafio maior é você não perder essa gana, você não perder esse desejo, você não perder essa vontade. Porque tem dia, querido, que você não quer orar, tem dia que você não quer ler, tem dia que você não quer jejuar, tem dia que você não quer nem falar com as pessoas. Mas se você tem consciência, se você compreendeu a sua importância e o seu papel no reino de Deus, querido, não é um problema que te para, não é uma dor que te para, não é uma palavra contrária que te para, não é a falta de apoio que te para, não é a falta de recurso que te para, porque você compreendeu que aquela palavra, ela vai
vai germinar e ela vai acontecer. E esse entendimento, querido, não pode ser roubado pelo maligno. Essa convicção não pode ser roubada pelo maligno. E nós temos famílias aqui que querem acessar esse tesouro. Glória a Deus. Nós precisamos entrar nesse ambiente. Nós precisamos acessar esse tesouro para este ano. Eu já cortei o cabelo. Eu já comprei um carro. Não chegou ainda, mas vai chegar. Glória a Deus. Porque eu determinei que esse ano eu faria. É fácil? É rápido? Mas eu já comecei a me esforçar. Eu já comecei a fazer conta quanto vai me custar. Eu já iniciei o meu jejum de 40 dias, já é o 7º dia. Aleluia. Eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance. Aleluia. Porque Deus, querido, Ele só quer isso. Ele só quer que você se entregue genuinamente. E quando você se entrega, querido, o céu se move na sua vida. Essa semana veio um rapaz aqui, 8 meses, que ele está lutando com um processo no banco. 8 meses. Nós oramos de manhã e de tarde o banco ligou para ele, dizendo que estava com o projeto dele na mão. Glória a Deus. Para mim foi algo simples, mas para aquela pessoa foi algo extraordinário. Deus vai girar coisas pequenas na nossa vida, que para quem vai receber ou para quem vai usufruir, vai ser coisas extraordinárias. Então, querido, não é porque você não está vendo coisas grandes acontecerem, não é por isso que Deus não está trabalhando. Esse ano, querido, eu estou profetizando que este ano nós vamos acessar dons. Nós vamos acessar ferramentas espirituais para trabalhar nesse lugar. Eu estou orando por batismo com o Espírito Santo. Eu estou orando para que o tesouro venha sobre esta igreja e que nós possamos começar esta obra e continuar, porque eu tenho convicção no meu espírito, querido, que quem me chamou não fui eu que me ofereci, não fui eu que queria, mas Deus me colocou neste lugar para que eu possa invocar o nome do Senhor, para que eu possa jejuar, sacrificar e a mão dele se manifeste nesse lugar. E aquilo que vai acontecer na sua vida vai impactar muitas pessoas. Aquilo que você não consegue contemplar com os seus olhos, querido, aquilo que você ainda não colocou preço, aquilo que você não calculou, Deus, este ano, Ele vai movimentar. A Bíblia diz que esse homem encontrou um tesouro. Eu não sei se esse homem estava procurando um tesouro. Ele podia estar simplesmente no lugar certo, na hora certa. Mas uma coisa é certa: o tesouro mudou a vida dele. Talvez nós não estamos procurando algumas coisas em Deus, mas eu, como pastor, como alguém que está aqui na frente, eu quero despertar essa sede em você. Talvez você não está procurando mergulhar em águas profundas, mas eu quero despertar esse interesse em você. Eu quero que você entenda que Deus é muito mais do que aquilo que está escrito. O que está escrito é apenas aquilo que Ele quis revelar para nós. O que está escrito é apenas uma pincelada do quadro que Ele está pintando para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós faremos obras maiores do que Jesus. Eu ainda não vi mudo falar. Eu ainda não vi órgãos serem construídos. Eu ainda não vi chover ouro. Eu ainda não vi. Mas eu sei que Deus pode fazer. Em nome de Jesus. E esse é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é poder pregar um Deus vivo. É eu abrir a minha boca e as coisas acontecerem. E quando a pessoa entender que Deus existe, ninguém, querido, nenhuma religião do mundo vai roubar aquilo que ela está sendo impressa no espírito daquela pessoa.
Eu convido você, esse ano, a entrar nesse nível. Amém. Tudo que nós precisamos, querido, está dentro de nós. Tudo aquilo que nós precisamos para enriquecer está dentro de nós. Tudo aquilo que nós precisamos para melhorar o nosso casamento está dentro de nós. Tudo aquilo que eu preciso para melhorar como pastor está dentro de mim. Tudo aquilo que você precisa para melhorar como ser humano está dentro de você. Todos nós que estamos aqui, que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Amém. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ia nos guiar para toda a verdade. E a Bíblia diz que aquele que persevera na verdade é santificado por ela. E aquele que é santificado por ela, Deus se agrada dele. E aquele que está santificado, ele já não tem os seus próprios interesses. Aquele que está santificado já não busca os seus prazeres. Aquele que está santificado, ele busca em Deus aquilo que Deus quer para a vida dele. E a Bíblia vai dizer que os planos que Deus tem para a nossa vida são planos de paz e não de guerra. A Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são melhores e maiores do que os nossos. Então eu creio que o que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que nós imaginamos. Glória a Deus. Eu e você precisamos construir esse ano um relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar no Espírito Santo estratégias para alcançar aquilo que nós colocamos diante dele. Eu falei no começo do ano que nós vamos escolher as lutas que vamos lutar. Eu falei que nós devemos cuidar da nossa alma. Eu falei que nós não devemos deixar a nossa paz ser roubada. E como que nós vamos fazer tudo isso? Não vai ser com o nosso conhecimento, como foi falado. Não vai ser com o nosso intelecto. Vai ser quando nós começarmos a ouvir o Espírito Santo de Deus. O livro de Provérbios diz: não seja sábio, não confie no seu próprio conhecimento. Ele vai dizer que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, é buscar o Senhor. Então que esse ano, eu e você, venha buscar em Deus, para que nós possamos acessar o reino de Deus. O reino de Deus, querido, nada mais é do que a vontade de Deus estabelecida na sua vida. O reino de Deus, ele não é aparência visível, porque ele não se apresenta de forma estereótica, ele se apresenta no nosso interior. E o nosso interior, quando o Júnior sempre fala que Deus fala com ele em forma de pressentimento, é uma impressão no Espírito. O que é essa impressão no Espírito? É a vontade de Deus gritando dentro dele. Nós precisamos ouvir essa voz. Nós precisamos ter essa convicção de quando Deus fala para ficar, é para ficar, quando Deus fala para ir, é para ir, quando Deus fala para fazer, é para fazer, independente se a razão não está de acordo. Porque quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a estabelecer a vontade de Deus na terra. Nós começamos a nos submeter ao senhorio de Cristo. Nós estamos andando em compreensão da vontade de Deus. E quando nós andamos compreendendo a vontade de Deus, Deus se manifesta na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por compreensão.